Eu assisti a temporada nova de Stranger Things. Eu tenho uns comentários pra fazer. Sem spoiler, por gentileza. Se eu for falar spoiler, eu vou avisar. Não pretendo falar spoiler. Melhor temporada depois da primeira? Concordo. Pra mim, tier list fácil de temporada de Stranger Things. 1, 4, 3, 2. Eu tenho... Na real, depois quando eu for falar de spoilers de Stranger Things, eu vou colocar algum aviso na tela. Porque eu tenho algumas coisas pra comentar sobre o que eu senti no final, especificamente, do episódio final, mas eu não vou falar agora. Antes eu queria falar uma coisa mais genérica. Queria mandar um recado pros Duffer Brothers. Hey bro, you're watching O Segredo na Floresta, man? What's your deal, bro? You wanna copy my RPG? You just call me, man. What the fuck, bro? You watching The Segredo na Floresta, man? What's up with you? Mano, 46 coisas diferentes que apareceu no Segredo na Floresta, os caras fizeram. Tem Sonho pra Sentir Culpa, tem o Parasita de Culpa, tem o Carniçal, tem o... Mano, tem coisa pra caralho. Eu fui assistindo, tipo, tem um monte tem aranha gigante, tem tudo, mano. What's up, man? What's up? What's going on? Tem a morcegosa, até as morcegosas, o monstro mais tosco da história da RPG, os caras copiaram. Tem que processar os caras daqui a pouco, mano. Mas claramente a referência mais forte deles do RPG, que eles se inspiraram claramente, foi o Carniças, né? O cara todo... Sou eu, o Carniçal. Saiu, mano, a equipe T lançou a legenda em inglês, os caras não perderam tempo, né? E ainda botaram uns foreshadowing pro Henry ali. Botaram vários foreshadowing do Diabo, Satã e tal. Melhor adição de Stranger Things aí foi o Ed Manson. Melhor coisa dessa temporada nova. Mano, vou falar uma verdade, que é um hot take, hein? Um hot take dessa temporada nova de Stranger Things. Mano, nos primeiros 3 episódios, o único núcleo bom de assistir é o das crianças investigando as crianças de Hawkins. O núcleo da Eleven sofrendo bullying é uma das piores coisas que essa série já fez. Nossa, que bagulho ridículo. Eu sentia que eu tava assistindo uma paródia de alguma coisa. Eu não tava entendendo nada, mano. Não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Nunca vi um bagulho mais forçado, mais difícil de acreditar. Tipo, mano, a personagem que faz bullying com ela é literalmente: eu sou a rainha da escola e eu vou fazer bullying com você. Tipo, caralho, que isso? Eu tô assistindo filme dos anos 60. Caralho, eu tô em 2022. Esse tipo de cena não funciona mais. E aí, a Eleven, tipo, toda transtornada. Mano, a mina invadiu uma base russa e matou 85 demônios. Viu gente que ela amava morrer na frente dela. Ela vai tomar desaforo de loirinha da escola, mano? Pra cima de mim? Mas enfim, graças a Deus essa parte acabou. E aí ficou legal que ela começou a ter as brisas dela. Enfim, aí ficou legal pra caralho a parte dela. Então, já vou aproveitar que tem pouca gente. Aí é legal falar de coisa com spoiler. Vou falar... Não sei se eu quero falar, porque aí... eu vou falar e depois eu paro de falar. Vou falar... Seguinte, que o cabeçudo era o cara 01, era óbvio. Quando ele falou do 01, você já... Tá, mas eu achei legal. Achei legal a construção, todo mundo sabia, mas... Tem twist que mesmo quando todo mundo sabe, é legal... É legal. Mesmo que todo mundo saiba que tá chegando, é legal. Só que eu senti uma parada meio estranha. Pode ser só brisa minha, mas foi o feeling que eu tive. Que toda a construção do laboratório e do passado da Eleven girava em torno de um twist, de uma explicação. Que era por que o Upside Down existe e e quais são as intenções do grande mind, da grande mente única que habita aquele outro lado. Né? Isso sempre foi o grande mistério de Stranger Things, né? Por que essa outra dimensão existe? Qual é a ligação da Eleven com essa criatura específica? Ela tem muita conexão com essa criatura. E as intenções reais do bicho. Beleza. Eles foram construindo isso durante as temporadas. E agora eu sinto que eles tinham essa resposta de que o monstro do Upside Down era o 01. Eu acho que isso tava definido desde o começo. Eu acho que eles não inventaram isso no meio do caminho. Eu acho que quando eles escreveram a primeira temporada de Stranger Things, eles colocaram: bom, tem essa menina que ela é a 011. E o 01, que foi o primeiro experimento de todos, ele é o demônio que tá do outro lado. E se você lembrar E eu acho, a minha teoria é: o texto original do Stranger Things
é que o 01 era o Demogorgon. Ele não era o carniçal louco que apareceu agora. Eu acho que originalmente ele era o Demogorgon, que era a mesma coisa que o grande cabeçudo, assim. Porque toda a construção da primeira temporada era sempre, tipo, a Eleven tava ela tava nos tanques, né, de isolamento de sentidos, e ela se via num lugar todo escuro, todo preto, e ela só via uma ou outra criatura. Ela sempre tinha uma conexão muito específica com o Demogorgon. Ela sempre, tipo, ela tava nesse lugar vazio, e aí ela se conectava com o Demogorgon. Eu acho que originalmente o Demogorgon era o 01 e só ia ter, tipo, ele ia ser o bicho principal. Só que aí a série virou a série mais popular da Netflix de todos os tempos, o bagulho explodiu absurdamente. Os executivos da Netflix chegaram e falaram: seguinte, segunda, terceira e quarta temporada confirmada, e a gente precisa de um vilão novo. Não dá pra ser esse monstro aqui o tempo todo. Não dá pra ser só esse Demogorgon aqui o tempo todo. A gente precisa de um monstro maior. Aí eles chegaram na segunda temporada e pensaram: tá, bom, então, porra. Então, e se a gente disser que o 01 não é o Demogorgon, ele é tipo o bicho enorme que é uma mente única, que é todos os Demogorgons e todas as criaturas é uma mente única e o 01 virou isso, certo? E eles começaram a ir pra esse caminho. Tinha uma aranha zona gigante, ela meio que se comunicava e tal, e ela parecia ter um objetivo, ela dava umas frases meio misteriosas que davam esse objetivo, que explicavam esse objetivo, e eles continuaram seguindo a história da segunda e da terceira temporada, crescendo em cima do Mind Flayer, do grande vilão. Só que eu sinto que o que eu senti, eu só tô tirando meu cu, eu não tenho não procurei entrevista, não vi nada, é só o que eu senti assistindo a quarta temporada. Eu sinto que na quarta temporada, eles pegaram o twist de que o 01 era a mente única do outro lado não, do Upside Down, né? Mudaram pra ser de um bicho só. Só que o que eu achei conflitante é que desde a primeira temporada a gente tem a implicação, ou desde a segunda, não lembro quando que eles começaram a falar sobre isso, de que é tudo um grande hive mind, é tudo uma grande mente coletiva lá no Upside Down. Então, só que agora eles chegaram num ponto onde tem uma criatura, que é o Vecna, que ele tem uma consciência própria, ele é isolado do resto das criaturas por ser o 01, né? E eu acho que eles estão seguindo. Eles talvez mudaram o twist deles ali pela metade da história, onde agora o 01 não é mais a Aranha Zona, e aí ele virou o Vecna, que tem meio que uma consciência própria, uma história própria, e meio que uma motivação própria, e a Aranha Zona sumiu. O Mind Flayer foi pra casa do caralho, esqueceram que tinham feito ele. Mas eu acho. Eu não sei. Eu acho interessante, eu gosto muito do twist do 01. Porque se você pensar na construção do personagem do 01, faz total sentido ele ser o Mind Flayer, ele ser a mente única. Porque olha a descrição dos poderes e do personagem que ele faz dele mesmo. Nunca aconteceu nada paranormal na série antes dele. A primeira vez que aconteceu algo paranormal foi quando ele era uma criança. E aí depois, ele foi testado pra cacete. E ele e a Eleven abriram supostamente o primeiro portal, certo? Ele e Eleven supostamente abriram o primeiro portal pro Upside Down. Ou eles criaram o Upside Down. Não tá definido, mas acho que já existia. Eles só abriram o primeiro portal e ele foi enviado lá pra dentro. Os poderes que foram apresentados pela série é que ele consegue invadir a memória das pessoas. Ele tem o poder de telecinese geral. Ele consome as memórias das pessoas. E ele explicitamente fala que ele tá absorvendo as pessoas e colocando todas elas dentro dele. Quando a Eleven fala: mano, você matou todos eles. Eles não morreram. Eles são todos dentro de mim. Isso, se você associar essa frase desse personagem ao que ele vira, uma mente única, né? Uma entidade que é uma mente compartilhada de todos os monstros, é isso. É basicamente isso, é tipo uma pessoa que consumia as memórias e tinha essa parada de botar as memórias das pessoas e as mentes das pessoas dentro dele. E ele eventualmente se transforma no Mind Flayer, que é uma mente única e que quer meio que unificar todo mundo, né? Uma parada quase meio Evangelion, assim. E ele se vê, e ele fala muito sobre como ele tinha essa conexão com aranhas, e o Mind Flayer tinha um visual todo de aranha. Todas as vezes que ele aparece, né? Ele fez uma aranha de carne enorme. Ele tem um visual meio de aranha no outro lado. E como ele
Ele fala sobre como os humanos ficam seguindo essa mentira de um copiar a vida do outro e que eles podiam transformar o mundo do jeito que eles quisessem. Faria total sentido se ele fosse o Mind Flayer, porque é isso que ele fez com a dimensão, né? Tinha uma dimensão e ele tá transformando ela do jeito que ele quer e tá tentando voltar pra essa, pra continuar, pra consumir tudo e parasitar e meio que transformar todo mundo na mente única. Me parece, é isso que ele dá a entender no discurso dele. Só que eu sinto que, como eu acho que essa não é a última temporada, eles pegaram o plot twist principal da temporada e passaram pra um personagem, um vilão secundário, que não é o Big Boss, que é o Mind Flayer. E agora não tem mais motivação pro Mind Flayer que eu acho que vai ser satisfatória. Eu não consigo ver uma motivação e uma explicação pro Mind Flayer Big Boss que seja satisfatória em comparação com a motivação e a origem do Vecna, por exemplo, que é o personagem que surgiu agora. E eu genuinamente acho que o twist, que a série tinha esse twist desde o começo preparada, e ele era pra ser o Mind Flayer, e em algum momento eles trocaram isso na metade, e aí pegaram esse twist e colocaram pra um dos spawns do Mind Flayer, né? E essa é a parada que pra mim não faz sentido. Se a ideia principal do Upside Down é que tudo era uma mente única, por que o Vecna não é? E cadê a Borra da Aranha, né? Isso provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente. Mas enfim, é só o que eu tava sentindo, assim. Eu senti que eles estavam direcionados pra uma coisa e eles mudaram no meio do caminho, mas ainda tentaram puxar os elementos que eles prepararam pra isso. Não acho que estragou. Eu acho que eu não entendi a motivação. Eu senti que eles alteraram isso no meio do caminho, assim. É tipo... Vou dar um exemplo comparando com o Ordem, né? Que é mais fácil de entender porque é a parada que eu escrevi. Digamos que eu preparei todas as paradas pro Luciano ser o Kian, né? Mas aí chega no episódio final, eu falo, não, na real a Erin é o Kian. E aí eu... Tipo, tá. Mas... Ok. É meio o que eu senti, assim. Eles prepararam um twist e aí depois eles tacaram pro personagem diferente. Eu senti que era isso. Porque talvez tenha tido algum feedback, alguma coisa de que as pessoas não iam achar satisfatório que o Mind Flayer, o grande vilão, fosse um humano em primeiro lugar. Não sei qual seria o... Mas, de qualquer jeito, a série... Porra, a quarta temporada é muito boa, assim. O núcleo dos... Pra mim, o núcleo de Hawkins carregou a série. O núcleo do Hopper na Rússia é legalzinho, mas... Eu sinto que ele não levou pra lugar nenhum que importa ainda. Ele vai aparecer mais pra frente. O núcleo do Mike e do Will... Eles só queriam pagar o cachê dos atores. Não aconteceu porra nenhuma. Foi um pouco mais... Foi tipo... O que importou... Realmente, o que foi muito bom de assistir foi a Eleven descobrindo o passado dela e os meninos descobrindo o mistério de Hawkins e o carniçal mental deles lá. O resto, tipo... Se não tivesse a parte da Rússia e não tivesse a parte da... Pra mim, todo o núcleo de Rússia de Stranger Things é uma puta encheção de linguiça. Eu achei que, pela terceira temporada, dava a entender que a Rússia ia estar envolvida de alguma forma, né? Ia estar envolvida com o Upside Down e com alguma coisa. É pura injeção de linguiça. Eles só precisavam de algum antagonista geral, genérico, e era a Rússia. Isso não leva pra lugar nenhum. Eu achei que o Hopper agora vai estar numa fábrica, tipo num Hawkins Lab, só que na Rússia, e vai achar outros experimentos, talvez, e outras paradas que os russos estão falando. Não, ele tá lá batendo em trilho, com um martelo. Eu não sei, tipo, todo o núcleo da Rússia parece que foi o núcleo mais filler que tem, né? Eles precisavam encher linguiça, não dava pra fazer só sobre o Upside Down, meteram uns russos. E são os russos menos, tipo, são os... O meu problema com os russos de Stranger Things é que eles são muito... Não dá pra acreditar que eles são brutais ou ter medo deles. Na terceira temporada, meia dúzia de criança invade uma base secreta de russos militar que tá infiltrado nos Estados Unidos. Um monte de... Tipo, como? Um monte de 3 adolescentes. Existe até um limite. Existe um limite até onde você consegue acreditar, né? Que
é uma série de ficção, mas, porra, 3 adolescentes invadiram, explodiram um laboratório e não foram pegos por militares altamente treinados que estão preparados numa base secreta nos Estados Unidos. Os caras, eles, mano, pro cara tá numa base secreta nos Estados Unidos, eles estão preparados pra ser invadido a qualquer momento. E 3 adolescentes entraram lá, mas beleza. Aí passa pra essa temporada, agora o Hopper foi enviado pra prisão mais brutal da Rússia. Essa é a prisão, chamam de inferno. E aí o cara chega com um caminhão. Ah, Yuri! Ah, venha, Yuri, vamos! E aí, tipo, caralho, mano. E ele entra e, tipo, e tem acesso ao painel com uma pistola. Ele pega uma pistola e começa a matar todo mundo. E o cara luta karatê, tá ligado? Tipo, tem coisas que... Nossa, podia não ter essa. Pra mim, podia não ter o núcleo dos russos. Podia ser só o pessoal de Hawkins, que é bom pra caralho a parada da mansão e tal, do passado, do cara que arrancou os olhos e caralho, da hora demais. E, obviamente, a Eleven descobrindo no passado que é o principal da série. É isso. Chega de spoiler. No geral, melhor temporada depois da primeira.